Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar o desembargador Sérgio Herani, a doutora Isabel Coelho, o colega doutor Marcos, e agradecer a possibilidade de estar aqui. Eu estou extremamente satisfeita de estar aqui, porque eu acho que, como o doutor Sérgio acabou de dizer, como o desembargador Sérgio acabou de dizer, um conjunto de questões, né? Se a gente parasse só em uma das questões, por exemplo, a do Wagner ou desse último senhor agora, a gente teria muita coisa para discutir. Mas eu acho que, por mais complexas e por mais difíceis que sejam as questões, elas começam a melhorar quando a gente senta para refletir sobre elas, né? E eu acho que esse espaço aqui, a Emerge, é uma escola fundamental, importantíssima. Essa escola do Rio de Janeiro, obviamente, ela tem uma história bem peculiar, de uma formação muito especial, né, dos juízes no Brasil. E, obviamente, que todas as escolas funcionam muito bem, mas essa escola a gente já acompanha há algum tempo. Inclusive, nós da Fiocruz temos um convênio com a Escola de Magistratura, convênio esse que para nós é muito importante. Eu soube disso outro dia. Mas a gente vai conversando mais sobre isso. Então, quer dizer, para mim, se não fosse a tragédia do tema, né, e das questões do humano que a gente tem que tratar aqui de uma forma tão difícil, né, e tão custosa para todos nós, independente disso aí, é um prazer imenso estar aqui. Eu quero agradecer muito a doutora Isabel ter possibilitado isso e ao seu convite, desembargador. Olha só, eu queria, assim, né, colocar alguns temas para reflexão. Eu coordeno, né, um grupo de direitos humanos e saúde, Helena Bessma, lá da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, em que nós, nos últimos 16 anos, a gente vem fazendo algumas discussões, principalmente as discussões desse campo que a gente considera um campo emergente, um campo novo do conhecimento, que a gente denomina de direito de saúde. Entendendo que existe, né, uma intersecção entre as ciências jurídicas e as ciências da saúde. Podemos até ampliar um pouco mais e dizer as ciências da vida, né, as ciências sociais. E é nesse campo e é nesse corpo, né, de pensamento e de reflexões e de práticas que a gente pensa a questão do direito como a questão da saúde como um direito humano. Né? A nossa concepção, a nossa compreensão de saúde é como um direito humano. Nos últimos 25 anos, né, um pouco mais, né, a partir do movimento, né, de extensão da ditadura militar, quando a gente começa a rediscutir, né, a redemocratização do país, paralelamente, né, toda uma discussão, a gente começa a ter também uma discussão de um novo projeto de saúde para o Brasil. Projeto esse que havia sido abortado, né, em 62, 63, porque, na verdade, a gente tem, né, na política maior da saúde, na política maior governamental, a gente tem as chamadas conferências, né, Conferências Nacionais de Saúde. É uma forma de organização que às vezes ela acontece de forma burocrática, às vezes ela acontece de uma forma muito participativa e muito democrática. Foi o que aconteceu com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, que é uma conferência extremamente importante, é um momento muito importante, foi em março, né, de 1986, então praticamente 2 anos antes, né, da gente ainda nem tinha iniciado, né, o processo constituinte. Então, essa conferência, ela retoma algumas coisas que foi interrompida pelo golpe militar. Ela retoma, por exemplo, a questão da municipalização da saúde, que a 3ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 62, 63, agora me falha a memória, ela exatamente colocava a questão da municipalização. E aí a gente vem todo um período, né, de muita dificuldade nesse país, e a partir da década de 70, né, a gente começa a ter um movimento, mais 75, mais final da década, né, 70 também foram anos muito difíceis, né, do Brasil, mas no final da década a gente começa a ter
um redesenho de uma nova política de saúde. Política essa, né, que foi amplamente discutida. A 8ª Conferência Nacional de Saúde ela aconteceu em Brasília, e nós tivemos a participação de 5.000 delegados. Isso é uma coisa ímpar, é uma coisa que em nossa história não tem, e que, de fato, né, apesar de toda a crítica que se faz, que a população participou pouco, mas, do ponto de vista da representação e da legitimidade, a gente insiste, né, em reafirmar isso, que, na verdade, a gente teve um movimento extremamente participativo e extremamente legítimo do ponto de vista das forças sociais que, naquele momento, estavam falando sobre a questão da saúde, que sempre foi, e acredito será, uma questão extremamente importante para toda e qualquer sociedade, né? A gente não está falando só do Brasil. Qualquer sociedade do mundo, qualquer país, a questão da saúde é uma questão fundamental. Então, a gente tinha um sistema de saúde que era extremamente privatizado, era um sistema em que a gente começa, no final da década de 70, em ter a colocação quando a gente começa com o avanço, né, as grandes descobertas, né, na inovação e tecnologia, na ciência e tecnologia, as grandes descobertas a gente começa a ter, o uso de equipamentos, e a gente começa, aí a gente tem um mercado muito forte, né? A gente tem uma medicina, né, como se costumava falar naquela época, uma medicina extremamente mercantilizada, né? Uma medicina que, na verdade, era um comércio. A saúde passou a ser uma mercadoria como qualquer outra mercadoria, o que é lamentável, né? A gente ter que pensar nesse sentido, mas é dessa forma que acabou que a saúde naquele momento existia. Então, todo esse movimento, né, de redemocratização tenta trazer a rediscussão e tentando fazer uma organização do Sistema Único de Saúde, que eu não vou falar, porque pela fala do Marcos e o pouco que eu ouvi da fala da Isabel, eu vi que um pouco ela colocou algumas questões, né, dos princípios. Então, aí a gente passa a ter, a partir de 88, né, como eu acho que o desembargador, lamentavelmente, eu peço desculpa por não ter ouvido o seu iniciar, como ele colocou, né, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O que isso significa, né? Essa frase está virando quase que assim, né, um jargão, uma coisa que se repete, e às vezes parece que a gente não tem dimensão, né, do que de fato significa isso. E é exatamente nesse contexto, nessa conjuntura, né, a partir de 88, que a gente vai tendo o desdobramento e a construção desse Sistema Único de Saúde, o qual a gente chega hoje aqui, e que né, eu acho que razão, né, desse encontro, né, e até do próprio curso em si, né, para os juízes, que é essa questão de como que quais as consequências, né, de uma decisão, como que o Poder Judiciário se coloca, né, na questão de um Sistema Único de Saúde. Obviamente que a divisão dos poderes ela é importante em qualquer país, né, os países se organizam a partir da organização dos 3 poderes. E aí eu queria colocar uma das questões, eu pensei em trabalhar só 3 questões, problematizar, né, 3 questões. Uma das questões que eu gostaria de problematizar, de trazer para a gente pensar e refletir coletivamente, é a questão da judicialização. Essa famosa e decantada judicialização, né? Que, na verdade, o que é isso, né? Eu acho que a judicialização acabou, né, sendo assim, um objeto de consumo para se escrever sobre isso, para se falar sobre isso, para se justificar uma série de coisas que acontecem e uma série de tantas outras coisas que não acontecem. E eu acho que, com essa expressão, né, judicialização da saúde, a gente deixa de pensar e refletir algumas questões que são muito fundamentais. Eu nunca optei por, né, em minhas reflexões, né, em meus estudos, eu nunca optei de tomar qualquer posição que às vezes a gente vê, ou às vezes parte do judiciário, não na sua totalidade, mas alguns, né, e aí eu estou falando no judiciário no lato sentido, né, incorporando, né, os advogados, o Ministério Público, incorporando tudo, né, incorporando a lado das ciências jurídicas, né, digamos assim, que às vezes colocam como a visão que tem, que é um SUS inoperante, um SUS incompetente, que tem problema de gestão, que tem problema de corrupção, que tem enfim, uma série de questões, né? Eu não acredito em questões que se resolvem
ou do bem ou do mal, um lado ou outro, né? Por outro lado, o sistema, né, o SUS, né, e seus profissionais de saúde, sejam eles desde o ministro até a pessoa que serve cafezinho, né, num serviço de saúde, que faz parte, é um profissional também do campo da saúde, que o judiciário é interventor, que o judiciário, enfim, simplesmente está executando a política pública de saúde. Eu acho que isso não vai levar absolutamente a lugar nenhum, e a minha grande crítica em relação a essas duas posições, essa questão da judicialização. Eu acho que, por exemplo, quando a gente está discutindo nesse bem, nesse mal, nesse lado 1 ou lado B, né, e que um lado quer ter razão e quer que o outro se submeta, a gente está deixando, por exemplo, de discutir que a judicialização, por pior que ela seja, né, e eu estou falando aí numericamente, por mais casos que a gente tem, e é verdade, nos últimos 20 anos, a gente teve um aumento, né, significativo das ações em saúde, mas também é exatamente nos últimos 20 anos que a gente tem o direito à saúde. E a saúde entrou na Constituição a partir de uma coisa que é a questão de um movimento social. Um movimento social que foi retomado no final da década de 70 e que conseguiu trazer para a Constituição essa questão do direito à saúde, né, o dever do Estado e do direito à saúde. Então, quer dizer, essa questão aumentar, eu acho que não se passa por esse fenômeno da judicialização. E talvez a gente tenha que entender o fenômeno da judicialização a partir de outros aspectos. Por exemplo, que mobilização é essa que consegue trazer um tema para a Constituição, consegue trazer ao nível constitucional um tema como a saúde. E aí a gente, só pensando, né, se é um poder ou é outro que deve prevalecer, a gente, por exemplo, esquece, né, que existe judicialização, tá bom, existe um número grande de ações nesses últimos 20 anos. Mas será que essas ações expressam, de fato, um acesso à justiça? Existem muito mais pessoas, muito mais brasileiros, seres humanos iguais a nós, né, independente da função e da inserção que eles tenham na sociedade, né, por falta de condição ou por qualquer outra razão, existem muito mais brasileiros que estão fora dessa judicialização, que, portanto, não estão tendo acesso à justiça, e a gente está numa discussão, às vezes, para mim, até estéril, na medida em que você não está refletindo, por exemplo, como a falta de acesso de um conjunto de outros brasileiros que não estão nesse âmbito da judicialização. Eu acho que também a gente, na medida que a gente acirra, né, visões, quer do judiciário, quer do executivo, a gente está criando um problema entre poderes que não vai levar a absolutamente nada. Eu acho que os poderes eles têm que funcionar de forma autônoma, mas de forma harmônica e, essencialmente, de forma solidária. E aí, quando a gente faz essa discussão, o legislativo sequer entra nessa discussão. O legislativo fica fora. Por que o legislativo está fora de uma discussão tão fundamental quanto essa? Quando, por exemplo, é lá onde as leis devem ser discutidas, né, aprovadas, regulamentadas, né, e colocadas, né, e passarem a fazer parte do nosso conjunto, do nosso ordenamento jurídico. E, quer dizer, eu acho que aí a gente também esquece, né, quando a gente coloca a judicialização, né, e não entende essa judicialização como um fenômeno, né, que está acontecendo e que precisa ser refletido, a gente, por exemplo, esquece de, por exemplo, pensar como é que é a questão da formação de recursos humanos. Por exemplo, eu estou aqui diante de juízes, né, que vão estar o tempo todo decidindo e decidem sobre a vida das pessoas, né? Acho que todo juiz tem essa consciência, que é um processo, é um conjunto de provas, de testemunhas, enfim, um conjunto, mas acaba que, no final, tem que ter uma decisão. O Poder Judiciário ele sempre tem que decidir. Ele nunca pode não decidir. Essa é uma função que não há como ser diferente. Então, quando o juiz decide, né, e que, na verdade, é o Estado juiz que está decidindo, se corporifica numa pessoa, mas é o Estado juiz que está decidindo, será que
desculpa, eu estou aqui para a gente refletir. Eu não estou querendo aqui, quer dizer, trazer nenhuma verdade absoluta, nem muito menos ofender o brilho de absolutamente ninguém. Eu acho que a gente tem que ter coragem para refletir sobre as questões. Até que ponto, né, a nossa formação como juízes nos capacita, por exemplo, a enfrentar questões como a saúde? Eu acho que a gente tem problema, sim, de formação no âmbito da saúde, sim. A gente tem problema de formação. Veja bem, a gente passa pelos bancos do... Eu tenho formação em saúde, mas eu também sou advogada. Eu também fiz o meu curso de ciências jurídicas. E a gente passa pelo curso de direito em qualquer lugar do Brasil. Alguns cursos têm algumas diferenciações, mas em nenhum momento a gente discute a saúde. A saúde não é uma questão importante. Ou a gente discute a saúde via uma das coisas mais retrógradas e mais atrasadas que existe, que é a medicina legal, né? Ou a gente discute a saúde como... agora eu esqueci o nome. O acidente de trabalho, que é... Quem me ajuda aí, quem lembra? Como é que a gente chama o acidente de trabalho? Não, o acidente de trabalho não, daqui a pouco sai. Mas, enfim, ou a gente estuda, né, via direito previdenciário e um pouco de direito ambiental, que a gente tem, né, e bastante, né, direito ambiental que a gente tem nas universidades, nas faculdades, na formação, a gente não tem esse direito ambiental em nenhum momento fazendo um vínculo com a questão da saúde. É como se, obviamente, que a gente avança um pouco, mas, por exemplo, em 1992, quando a gente fez a ECO, né, que ficou assim famosíssima, conhecida, a gente defendia o mico-leão dourado, com todo o direito de ser defendido, a gente defendia na extinção das baleias, e a gente não incorporava a questão do homem, a questão do ser. Obviamente que nessa agora do ano passado, né, que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, a gente avançou mais um pouco e a gente começa a ter uma centralidade do ser humano nessas questões. Mas do ponto de vista da formação, e aí você vai para o lado dos cursos da saúde, é a mesma coisa. Nos cursos da saúde, a gente não tem absolutamente nenhuma formação em relação ao que seja, por exemplo, o direito. O que é o direito? Vocês precisam de pensar, por exemplo, o que significa, né, a vigilância sanitária desse país, que, na verdade, obviamente, que hoje a gente já está iniciando um perfil diferenciado, mas a realidade muito forte ainda da vigilância sanitária nesse país são pessoas que caem de paraquedas, geralmente médicos veterinários, né, biólogos, nutricionistas, mas eles caem de paraquedas nas vigilâncias sanitárias para trabalhar em cima de uma coisa que se chama processo administrativo, sem nunca ter visto absolutamente nada de direito. Então, a gente precisa realmente pensar sobre essa questão da formação, e essa formação não significa que a gente está colocando aqui que os juízes terão que fazer curso na área da saúde, nem que as pessoas da saúde, né, os profissionais de saúde, terão que se tornar advogados. Né? Algumas poucas pessoas loucas acabam fazendo por uma necessidade de ingerência, que, aliás, é bastante. Né? Nos últimos tempos, a gente tem visto muito essa necessidade das pessoas estarem fazendo duas formações, né, de duas áreas complementares. Mas, na verdade, o que a gente precisa é disso, de momentos como esse, de cursos como esse, que a gente começa a refletir sobre algumas questões. Então, uma primeira questão que eu queria colocar era essa. Uma outra questão que me preocupa muito, do ponto de vista que a gente poderia dizer que é metodológico, né, é, por exemplo, a saúde pública, ela trabalha com um coletivo. Né? Nós, da saúde pública, nós trabalhamos com duas questões que são essenciais. Uma questão é a prevenção. E isso em todas as áreas. Fazer a saúde pública é pensar em prevenção. Né? Obviamente que a doença existe, que os riscos existem, mas a gente tem que estar o tempo inteiro, quem trabalha com saúde pública tem que estar pensando, por exemplo, se a gente pega a questão, que é uma questão assim, que eu espero que a escola, né, é uma sugestão, eu espero que a escola enfrente, né, essa questão, ela já colocou em alguns momentos, mas ainda não de forma tão efetiva, por exemplo, a questão do acidente e da doença profissional. Isso é um mundo, desculpa a expressão, mas é um mundo tão cão quanto o mundo do sistema
A gente não tem sentido, né, você morrer ou adoecer porque você trabalha. E no Brasil a lógica é essa. Então, por exemplo, em saúde pública, a gente não vai discutir, né, que aquele risco pode existir. Eu não vou aceitar em saúde pública, por exemplo, a questão do amianto. Eu não posso aceitar o amianto. Essa é uma fibra cancerígena. E eu não vou apostar de que fulano ou beltrano não tenha câncer, por obra e graça do Espírito Santo. Eu tenho que realmente banir o amianto. E, infelizmente, por questões econômicas, por questões exclusivamente econômicas, a gente não consegue fazer o banimento do amianto no Brasil. Alguns outros países do mundo, o amianto já foi banido, mas no Brasil a gente não tem essa possibilidade. E haja quem o defenda ardorosamente, até dizendo que é uma questão que é bom para os trabalhadores, que você tem a possibilidade, né, de trabalhar, de explorar as minas, de trabalhar com amianto, e que isso não vai fazer, ao contrário, né, está dando escola, está fazendo uma série de coisas. Que é, por exemplo, a visão que parte, né, do Congresso tem, né, as pessoas ligadas, né, ao agronegócio, ligadas a essa área mais rural, perniciosa do país, né, que, na verdade, não pensa na vida, e sim na morte dos trabalhadores. Às vezes é difícil, parece panfletário a gente dizer isso, mas quando a gente trabalha com o número de acidentes que a gente tem no Brasil, né, e subnotificados, mais de 1 milhão de acidentes por ano, e subnotificados, então você realmente começa a ficar um pouco, digamos assim, não conformado, né, não aceitando, não querendo dizer amém para certas coisas. Então, eu acho que a questão metodológica que se coloca aí é exatamente isso. A saúde pública, ela trabalha com a questão coletiva, ela trabalha com a questão da prevenção. O direito, por sua vez, trabalha com a questão individual, né? Mesmo que a gente esteja falando de uma ação coletiva, mesmo que a gente esteja falando, mas ela se concretiza num processo que é único. Então, a gente acaba sempre tendendo a pensar de forma individual e de forma mais localizada. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Para que a gente possa, de uma certa forma, ter uma conversa que seja uma conversa produtiva e uma conversa que descubra estratégia de se trabalhar conjuntamente e coletivamente, mesmo com essa questão metodológica do individual e do coletivo. E uma terceira questão que eu queria colocar, que eu não queria me ater, eu acho que o mais importante é a gente poder debater. Uma terceira questão que eu queria me colocar, que um pouco o Marcos colocou, que é a questão do estigma, né? Na verdade, como é que a gente pensa essas pessoas ditas doentes mentais? Será que a gente acredita que essas são pessoas? Que essas, de fato, têm a possibilidade e a condição de ter uma inserção no mundo, de ter um espaço no mundo igual a gente tem, igual eu tenho, igual você tem? Será que a gente, de fato, pensa? Porque, olha só, quando a gente vai decidir, né, um juiz, quando ele vai decidir, por mais que ele se atenha às questões processuais, e ele tem que se ater, até por conta dessa dita isenção, mas a gente está falando de seres humanos, a gente não está falando de uma máquina, né, que você põe lá os números, e mesmo a máquina, quando a gente põe os números, por que a gente põe aqueles números e não outros números? Até o resultado que a máquina vai dar, existe uma parcialidade, sempre vai existir uma parcialidade. Então, quanto mais consciência a gente tem da nossa parcialidade, quanto mais consciência a gente tem dos nossos limites, né, e dos nossos preconceitos, das nossas pré-ideias concebidas, eu acho que é melhor para a gente poder transitar nesse mundo e, de fato, né, se tentando conseguir realmente uma justiça, né, o que a gente poderia chamar aqui no campo da saúde e da justiça sanitária. Então, existe um estigma muito grande. Se a gente pensa na questão do hoje, que está muito na moda, muito na voga, né, a questão desculpa a expressão feia, eu acho essa expressão horrorosa, mas às vezes é preciso a gente dizer e destacar que ela é muito feia, para que a gente pare de dizer os chamados cracudos, né? Que coisa horrorosa. Como é que a gente nomina seres humanos de cracudos? Né? Mas é assim que a gente vê, né? As pessoas que são. Em nenhum momento a gente para discutir, por exemplo, que a droga é um mercado
é uma mercadoria. E é uma das mercadorias mais potentes e mais eficientes do mundo. O primeiro, o percentual, o que se ganha na indústria das drogas no mundo, bate qualquer PIB de qualquer país, bate o PIB dos Estados Unidos, bate o PIB de qualquer país que esteja na Alemanha, que esteja em profundo processo de desenvolvimento do Brasil. O lucro dessa empresa, né, dessa indústria, é um lucro exorbitante. E a gente, ao estar discutindo, obviamente, que a gente, ao estar discutindo o cracudo, né, que está ali na Avenida Brasil, e que está lá longe, né, e que a gente vê aquelas cenas horrorosas, né, das pessoas correndo para não serem internas. Eu acho que a doutora Isabel aqui já foi suficientemente clara, né, e humana na sua colocação em relação a esse tipo de atendimento, né, dessa internação compulsória, em que os direitos humanos estão completamente fora, né, em que a gente não trata o outro como um ser humano. Então, essa questão desse preconceito que a gente tem, desse estigma que a gente tem, isso a gente tem que refletir sobre isso. Será que é isso que a gente quer continuar construindo? Será que a gente quer continuar, por mais difícil que seja? Eu não estou aqui falando que é fácil a gente enfrentar o crack, que as famílias que têm uma pessoa que se tornaram dependentes, é dificílimo para essas famílias sobreviverem, as pessoas roubam as coisas dentro de casa, eles matam, eles fazem qualquer coisa. Mas não adianta a gente pegar, e isso é a minha visão de saúde pública, não adianta a gente pegar a coisa pronta, acabada, e dizer, eu vou tratar disso aqui como se isso aqui fosse a questão fundamental. Não é. A questão fundamental é que a gente tem que intervir e dessas coisas começarem a não mais acontecer. A gente tem que estar trabalhando. E por que se chegou a isso aqui? Por que a gente chegou a esse estado de coisa? Por que a gente chegou a esse estado de dependência e de uma sociedade que dá as costas? A gente dá as costas, a gente está dando as costas. E a gente faz isso até com os familiares. Quando a gente tem uma pessoa assim na nossa família, a gente acaba querendo, né, interná-la, isolá-la, porque é muito difícil lidar com isso. Mas isso só vai ser menos difícil da gente lidar quando a gente começar a lidar isso de forma coletiva. Quando a gente começar a incorporar que isso não é o problema do outro. Isso não é uma sentença só que eu dou e acabou ali, né? Isso é um problema de todos nós. Ou a gente está aqui para fazer mudanças radicais e viscerais, né, na vida, ou a gente tem a consciência e a clareza que a gente intervém no mundo, ou a gente vai continuar reproduzindo coisas, né? E é muito mais fácil reproduzir. É como o Marx falou, a gente durante anos colocou os doentes mentais em instituições completamente isoladas. Justifica que uma pessoa como esse senhor aqui ficou a vida inteira até perder os vínculos familiares, e hoje o problema que ele tem é outro, de não ter vínculos familiares, que se perderam por conta dessa institucionalização? Será que a história desse senhor Nelson poderia ter sido outra história? Será que a gente estaria sentindo menos vergonha de ouvir essa história se, por exemplo, lá no momento inicial a gente não tivesse esse tipo de instituição fechada, totalitária, que a gente teve e ainda tem, né? O sistema penitenciário, ele se diz que, né, eu estava vendo ali, inclusive, a lei coloca algumas questões, né, que deve acontecer isso, deve acontecer aquilo, deve acontecer aquilo outro. Não dá para acreditar que o sistema penitenciário vai fazer absolutamente nada disso. Você visita qualquer presídio, né, com raríssimas exceções, o que a gente tem em termos de saúde? Você está com um pepino imenso na mão, né? Tratar da saúde no sistema penitenciário brasileiro é uma loucura, porque você tem um ambiente completamente desumano, você tem esgoto aflorando, você tem pessoas em lugares úmidos, você tem contaminação, você tem todas as questões, né, digamos assim, físicas, sem falar as questões mentais, que essas são mais fundamentais. Qual é a perspectiva que alguém que está dentro de um presídio tem? Parece que a perspectiva maior é fazer um curso, né, de como se tornar pior do que entrou. E sair dali, quer dizer, essa coisa da sociedade, jogar debaixo do tapete o lixo, isso não é possível, isso não é uma democracia.
e a gente diz que vive numa democracia. A gente vive numa democracia representativa, sim, mas uma democracia representativa que deu as costas para a população. Uma democracia representativa que de participativa tem muito pouca coisa, e de comunitária, que é uma coisa que se tenta avançar, muito menos ainda. Então, eu queria só em relação à judicialização, teve uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho importantíssimo, né? A Isabel trouxe a questão dos medicamentos, né? Que é assim, 80% das demandas, né, judiciais são sobre medicamentos, e eu queria só colocar uma questão. Quando a gente está fazendo isso, a gente está assim, dando 10 passos para trás. Né? A gente conseguiu colocar na Constituição uma das melhores conceitos de saúde, porque você incorpora todas as políticas públicas, você incorpora a gente conseguiu avançar no conceito de saúde. E, com isso, aí a gente está reduzindo a saúde, a assistência, e pior tipo de assistência medicamentosa, que também leva à dependência. Eu queria terminar a minha fala, desculpa se eu não contribuí muito, mas, assim, me propus a vir aqui para a gente um pouco refletir sobre questões, né, questões gerais, questões que nos tornam iguais. Né? E eu queria dizer uma frase, né, do José Saramago, que para mim é uma frase assim, fundamental. Eu queria terminar com essa frase. É mais ou menos assim que ele diz: se tens um coração de ferro, eu lamento, o meu coração é de carne e ele sangra